Oi. Entrei e vou esperar a pessoa entrar. Espera um pouquinho. Pra mim ainda não apitou aqui. Como é que é o... Aqui, marcando contabilidade ao vivo. Oi, Ana. Oi, Caio. O Vini entrou. Eu entrei, já sei. Não, mas entra, faz o volume. Oi, gente. Esperar um pouquinho só pra entrar mais um pessoal. Eu vou postar nos meus... Vou postar. No meu. Chama os migs pra assistir a gente. Tá bem legal. Blogueirinha, essa vida de blogueirinha não é fácil. É. Cadê meus seguidores? Pois é, faz ao vivo, mas calma que a gente tá aprendendo a ser blogueiro. A gente tem que ter um pouco de paciência. Nossa primeira experiência, assim. Vai começar. Eu deixei o caderno ali pra estar anotando se alguém... Quem tiver pergunta, a gente vai abrir um espaço para pergunta daí no final. O Vini vai explanar algumas coisas aqui, depois a gente vai entrar no perguntas e respostas. O pessoal já mandou algumas, mas quem tiver pode mandar aqui que eu vou ficar acompanhando. Esperar um pouquinho. Ou já começamos? Se quiser começar, eu vou contando história, enfim. Agora que a Dilma querida entrou, vou começar. Mãe tá na live, pode começar. Então, vamos lá. A gente tá aqui hoje com o Vini de Castro, né, que ele é especialista em planejamento e estratégia para empresas. Ele vai falar sobre design thinking. A gente entrou nesse tema no último encontro que a gente fez sobre como começar bem uma empresa. E essa parte de planejamento, a gente que é tão batida, né, que a gente fala tanto que tem que ser feita, a gente já vê acontecendo de verdade, né? Nunca aparece alguém aqui no escritório com um planejamento pronto. Então eu dei algumas dicas, né, de ferramentas que poderiam ser usadas para esse planejamento, né, o Canvas, análise de perfil, enfim, algumas, né, quem quiser ver lá depois a outra live. E o Vini vai falar sobre design thinking, que é a parte de inovação, de como que isso pode melhorar o seu negócio, né, e para quem está começando também começar do jeito certo. Vou transferir aqui agora a tela para ele. Até mais. Então, bom dia a todos, né? E a todas nesse dia de inverno. Aproveitar o último dia de inverno para comer um fundi, para tomar um vinho. Vai ser o último dia de inverno do ano, né? Possivelmente de nossas vidas, com essa história de aquecimento global. Eu queria começar contando uma história. Tem mais ou menos um mês. Na verdade, tem mais tempo do que isso, né? Tem alguns anos que eu estou tentando convencer minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu tento convencê-la a doar brinquedos. Porque a gente... vai ganhando, Natal, aniversário, e aí o quarto dela tá totalmente apinhado de brinquedos. A gente tem o brinquedo encostado nas paredes, em cima da mesa, nos armários, e aí aquele caos, né? Tipo, tem aquele filme A Bolha, que vai consumindo todas as coisas ao redor, tipo os brinquedos dela, né? Vão consumindo as coisas, né? A casa vai sendo tomada de brinquedos. E aí a gente fala, eu queria doar essas coisas por uma questão até de espaço, mas também para incentivar que ela tivesse uma visão de responsabilidade, de altruísmo, de cuidado com o próximo, enfim. E aí eu tentava convencê-la, Nina, vamos doar esses brinquedos, né? O que você acha, né? E ela sempre era resistente, ela sempre dizia assim, não, pai, não vou doar esses brinquedos, eu brinco. Você não brinca, você nunca brincou com essa boneca, eu nunca vi você brincando com essa boneca. Não, eu brinco com esses brinquedos. E ela, né, lógico, uma criança, né, aquele senso de propriedade, né, enfim, ciúmes, né, das coisas, não queria doar. E até que eu tive uma ideia, um insight, e mais ou menos um mês atrás a gente começou a resolver esse enrosco. Eu contei para ela uma história de uma criança que não tinha brinquedos, que era uma família muito pobre, que os pais não podiam comprar brinquedo, ela nunca ganhava brinquedo de Natal, nunca ganhava brinquedo de aniversário, né? Na verdade, ela nunca tinha aberto um presente, né? um brinquedo, um presente, nunca tinha aberto. E aí ela ficou me olhando assim, nossa, ela nunca abriu um presente, pai? Ela ficou assim super sensibilizada, né? E aí eu contei a história da criança, que ela, né, não tinha condições e tal, como é que ela vivia e tal. Enfim, depois que a história evoluiu, acabou a história, eu não falei nada, é isso aí. Deu 10 minutos, ela veio com uma caixa de brinquedos.
ó pai, eu queria doar esses brinquedos para crianças. Né? Então, assim, pô, até fiquei meio emocionado na época, né, no momento. Por que que eu conto essa história? Por que que Por que que ela reagiu assim, né? O nosso processo decisório, ele sempre tem um viés humano, ele sempre tem uma questão associada a como as nossas emoções se conectam às nossas decisões. Né? O nosso cérebro ele decide primeiro emocionalmente e depois racionalmente. E por conta disso, é fundamental que quando a gente pense nos nossos negócios, nos nossos processos, nos nossos produtos, a gente leve em consideração esse viés, esse olhar empático para as pessoas. Como é que a gente entende as pessoas, como é que a gente olha para as pessoas e consegue compreender empaticamente que algumas crianças não têm brinquedo e que a gente pode dar um pouco dos nossos brinquedos para elas. Quer dizer, então esse olhar empático ele é fundamental para as nossas decisões estratégicas. O Design Thinking, a gente descobriu depois, né, eu descobri ao longo da minha carreira, ele oferece um conjunto de ferramentas, de técnicas, é uma abordagem, uma filosofia, uma forma de trabalhar que ajuda significativamente nessa construção desse olhar empático, desse entender o outro e de pensar produtos e serviços e de pensar negócios que estejam adequados a esse outro. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? A Nessa trouxe alguns desafios, algumas perguntas, né? Me ajuda aí, Nessa, quais eram as perguntas? A gente tinha... A primeira acho que todo mundo deve ter essa curiosidade, se o Design Thinking ele é para todas as pessoas, para todas as empresas. Não, voltou. Então vamos lá. Basicamente, o que é Design Thinking? Eu trouxe alguns slides, depois eu vou deixar meu e-mail. Quem quiser esses slides, por favor, manda um e-mail que a gente encaminha. Também pode ser um privado, né? Mandar um inbox. Um inbox, enfim, a gente encaminha. Tá travado? Aqui tá normal. Tá travado. Vamos lá. Então, o Design Thinking basicamente é uma abstração de como os designers trabalham. E a gente percebe que esse pensamento do designer, essa forma do designer organizar o seu processo criativo, ele é super útil por vários fatores. O designer, ele cria olhando para as pessoas, entendendo como as pessoas usam produtos, serviços, tentando entender necessidades não declaradas das pessoas e tentando responder essas necessidades num ambiente com pouca informação, né, com restrição de informação, e tenta criar, então, coisas novas, né? Ele tenta ser criativo nesse processo. Então, esse pensamento, a forma de estruturar esse pensamento, ela pode ser aplicada em qualquer negócio. Né? Então, quando a Anessa pergunta assim, precisa ser uma startup, precisa ser uma empresa inovadora, precisa ser uma empresa de base tecnológica? Não. Aliás, nós na Deparaí a gente trabalha bastante com negócios, eu digo negócios analógicos. São negócios que não são inovadores na sua essência, que não são negócios que são negócios tradicionais. Então, qualquer tipo de negócio pode, de alguma forma, desenvolver esse olhar empático, pode pensar os seus produtos, os seus serviços com um olhar focado no usuário, né? Com uma estratégia centrada no usuário. Acho que a primeira regra de qualquer negócio tenha o que o teu cliente quer, venda o que o seu cliente quer. Se a gente tiver o que o nosso cliente quer, nós vamos vender. Né? O nosso marketing vai ser mais fácil, a nossa comunicação vai ser mais fácil, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai conseguir investir melhor no negócio, a gente vai conseguir crescer. Então, muitas vezes eu percebo que a gente encontra empresas que sofrem justamente porque elas não conseguem oferecer algo que é desejável para os seus clientes. Elas oferecem, não é raro nós oferecermos coisas que são desejáveis para nós mesmos. Então a gente pensa um negócio, a gente fala assim, isso aqui seria muito legal. E a gente desenvolve uma ideia que seria legal para a gente. E isso às vezes não é relevante para as pessoas. Né? Às vezes a gente desenvolve um negócio porque a gente sabe fazer muito bem alguma coisa. Tu deu o exemplo do bolo, né? Tu deu o exemplo do bolo, que não é só porque eu sei fazer bolo que todo mundo vai querer comprar. Exatamente. Então, quando a gente está nesse processo de desenvolvimento de um negócio, quando a gente está no começo de um negócio, frequentemente a gente olha para as nossas competências, para o que a gente sabe fazer, para o que nós fazemos bem, e a gente quer oferecer isso. Partindo do pressuposto que os nossos clientes vão querer isso. Né? Então, essa primeira relação entre o que eu sei fazer e o que o meu cliente deseja
ela precisa ser validada, né? Então, de novo, o pensamento do design vai oferecer alguns mecanismos para a gente validar essas suposições, né? Tem uma referência do livro do Tim Brown, ele é um dos papas aí do Design Thinking, se atribui a ele o termo, se atribui a ele a criação ou a difusão dessa ideia, desse conceito, dessa abordagem, né? E a gente quer usar esse design thinking, a gente quer usar esse conjunto de ferramentas para resolver problemas complexos. Então, a ideia é justamente essa. Quando a gente está abrindo um negócio, nós estamos lidando com um problema complexo. Qual é o desafio de fazer um plano de negócio? Qual é o desafio de fazer um planejamento? Não é só conhecer de Excel para planilhar, para projetar a caixa, não é só isso. Quais são os pressupostos que a gente tem que adotar para projetar um caixa? Quanto que a gente vai vender? Quanto que a gente vai crescer? Qual vai ser o tamanho do mercado, o nosso market share? Quais vão ser os nossos custos? Né? E talvez dessas perguntas todas que surgem na hora que a gente vai planejar o nosso negócio, muitas delas a gente não vai ter uma resposta objetiva. Muitas delas a gente não vai ter uma resposta objetiva, mesmo para negócios tradicionais. Qual é o tamanho do mercado de bolos, para ficar no exemplo do bolo, de bolos em Florianópolis? Isso é difícil projetar esse mercado. Será que a gente tem essa informação disponível em algum lugar? Talvez não. Então, quando a gente for planejar o nosso negócio, ok, eu não vou vender o bolo para Florianópolis, eu vou vender bolo só aqui para a região da Trindade. Então, qual é o consumo de bolos na região da Trindade? Não sei. Qual é o meu market share? Não sei. Se eu botar 10 bolos por dia, será que é muito ou é pouco? Não sei. E aí, como é que eu vou projetar um negócio? Como é que eu vou fazer um plano de negócio se eu não sei um monte de coisa? Então, o design, ele trabalha justamente nesse ambiente de incerteza. E eu espero que a gente consiga provocar algumas ideias de como a gente pode diminuir essas incertezas durante o processo de desenvolvimento e reduzir o nosso risco. Porque o problema não é eu não saber qual é o mercado, quanto que eu vou vender de bolo. O problema é eu construir uma cozinha para fazer bolo e esse investimento não se pagar. Então, de alguma forma, a gente tem que estruturar o nosso processo decisório para entender em que momento a gente faz o investimento na cozinha, em que momento a gente amplia o escritório, sabendo que existe demanda, que a gente vai conseguir sustentar esse investimento, ter um retorno sobre esse investimento. Né? O problema é que, frequentemente, a gente faz um investimento baseado em pressupostos, em suposições que não se confirmam. Naquele achismo, né? É o achismo, né? Então, como é que a gente resolve isso? Então, basicamente, todos os negócios têm um alto grau de incerteza. A gente está começando um negócio. Frequentemente, a gente não sabe sobre empreendedorismo ou sobre gestão de negócios. Frequentemente, a gente não sabe, mesmo quando a gente tem uma competência, frequentemente essa competência é técnica, a gente não conhece o mercado esse mercado de atuação. Então, a gente está trabalhando num ambiente muito escuro, né? A gente está brincando de cabra cega num quarto escuro. E a gente não sabe onde a gente está botando a mão. Talvez a gente espete a mão em algum lugar. Talvez a gente se machuque nessa brincadeira. Então a gente tem que tentar entender, jogar uma luz nesse quarto para tentar enxergar algumas coisas e aos poucos começar a entender o nosso mercado. Então, os princípios do design, né? Eu queria reforçar alguns princípios. Primeiro, empatia, né? Eu comecei contando a história da Nina. Esse é um princípio muito importante. Como é que eu consigo entender as pessoas? Se eu conseguir entender o que o meu cliente quer, eu tenho mais chances de oferecer a ele o que ele quer. E se eu oferecer algo que é desejável para as pessoas, eu tenho muito mais chance de sucesso. Muito mais chance de sucesso. Então, empatia, né? Como é que a gente entende de forma profunda os nossos usuários? E aí existem vários desafios, porque frequentemente as pessoas não dizem o que elas querem. Para ficar num exemplo bem comum, bem frequente, a gente quer pendurar um quadro em casa. A gente não entra lá na loja, na Casas do Cano, ou qualquer loja de material de construção, a gente não entra lá e pede um quadro pendurado. A gente entra lá e pede um prego e um martelo, talvez. Então, o nosso cliente não diz o que ele quer. E, frequentemente, ele vai buscar uma solução que ele acha que vai resolver um problema que ele acha que ele tem. Nem sempre ele entende o problema dele e nem sempre ele entende qual é a melhor solução sobre esse problema. Então, essa relação, evidentemente que para alguns negócios mais consolidados, mais estruturados, para alguns mercados,
já existe uma compreensão sobre o que são alguns produtos e serviços. E aí a gente, de alguma forma, consegue oferecer de forma bastante simples esse produto, esse serviço. Né? Por exemplo, contabilidade. Você fala contabilidade, as pessoas têm um imaginário, sabem o que é isso. Eu faço o serviço de contabilidade. Ok. O problema é que eu vou competir num mercado em que tem muitas pessoas fazendo isso. Se esse mercado está consolidado, se as pessoas sabem que produto e que serviço é esse, eu vou ter muitos concorrentes. E aí o meu desafio é de que maneira eu consigo entender o meu cliente para que eu ofereça algo que seja diferente dos demais. De que maneira eu me diferencio. Então, mesmo quando a gente está trabalhando no mercado tradicional, em que as pessoas sabem quais são os produtos e quais são os serviços, nós precisamos desse olhar empático para entender de que maneira a gente vai se diferenciar. Né? Então, quais são as dores não atendidas? Né? Tem um exemplo também clássico, tem várias histórias, se procurar na internet vai encontrar blog posts, enfim, informações sobre. É o caso do Cirque du Soleil. Né? Então, você tem digamos assim, um mercado consolidado que tem um produto, um serviço típico, né, que é o mercado circense, digamos assim, né? E aí o Cirque du Soleil vai lá e oferece um espetáculo que tem uma série de características que o diferenciam de um circo tradicional. A gente ainda está falando de um circo, mas a gente já não está mais falando de um espetáculo com animais, a gente já está falando de já está falando de um mercado de entretenimento que está disposto a pagar mais. Né? As pessoas não pagariam o que pagam no Cirque du Soleil num outro circo tradicional. Uhum. Né? Então, por que ele consegue se diferenciar? Porque ele entendeu um nicho, um conjunto de pessoas que estavam dispostas a comprar algo diferente do que existia no mercado. Por quê? Porque ele entendeu essas pessoas de uma forma diferente do que os seus concorrentes. Colaboração. Então, para fazer isso, para a gente entender as pessoas, para a gente construir soluções para essas pessoas, dificilmente nós, individualmente, teremos todas as respostas e toda a capacidade de entender. Quando a gente coloca mais cabeças, quando a gente coloca mais pessoas pensando, com experiências diferentes, com backgrounds diferentes, a gente consegue incorporar essas experiências e essas vivências no entendimento de pessoas. Então, a gente costuma dizer assim, vamos fazer um trabalho, tem um caso bem legal de design de serviço, em que eles queriam desenvolver uma melhoria no serviço de uma biblioteca pública para idosos. Então, eles queriam conversar com esses idosos, queriam que esses idosos, pessoas aposentadas, frequentassem mais a biblioteca pública. E aí, como é que você entende esse usuário? Como é que você consegue fazer com que a pessoa que está desenvolvendo a solução, o negócio, o serviço, o produto, entenda esse usuário? Chama esse usuário para conversar, chama esse usuário para participar do processo de criação. Se você estiver no grupo pensando numa solução, se você tiver um idoso, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, essa pessoa vai dar a experiência, vai colocar a experiência dela, a vivência dela e vai te dizer coisas que você sequer conseguiria imaginar. É simples assim, né? Tá com dúvida, pergunta. Pergunta. Chama para construir junto. Né? E isso serve, né, inclusive para a construção, por exemplo, da sociedade. Quando a gente vai construir uma sociedade, quem são as pessoas que podem contribuir com a nossa compreensão e com um conjunto de competências para o nosso negócio? Né? Então, quando a gente criou a Deparaê, isso foi uma das coisas que foi um acerto muito grande. A gente juntou 3 pessoas, eu, a Rê e a Cláudia, 3 pessoas com experiências diferentes, com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, que fazem coisas diferentes na empresa. Então, se nós tivéssemos pessoas fazendo coisas iguais, talvez a gente não pudesse fazer o que a gente faz. Né? Então, o fato de a gente ter, por exemplo, a Rê, que tem uma competência que é brilhante em organização visual, em transcrever ideias e informações de forma visual. Se a gente não tivesse isso, a gente não conseguiria oferecer os serviços que a gente oferece. Se nós não tivéssemos a Cláudia, que tem uma competência brilhante comercial, de articulação, de conexão com pessoas, a gente não faria o que faz. Então,
o que a gente precisa, o que eu, né, quando comecei como um consultor independente, precisava? Eu precisava de pessoas que complementassem as minhas competências, que fizessem coisas que eu não consigo fazer. Porque eu não nasci pronto para fazer tudo. Eu vejo assim que alguns erros de algumas empresas, desculpa cortar. Manda ver, manda ver. Tô aqui atrás enche o saco. Mas assim, que alguns erros de algumas empresas é justamente se aliar só a pessoas parecidas. Eu vejo assim, por exemplo, na contabilidade, que há um pressuposto, né? Há ideia de que o pessoal fala que só pode ser sócio de um escritório de contabilidade quem é contador. E daí tu acaba pegando pessoas com perfis muito diferentes para trabalhar na mesma coisa, e é um mercado que ficou engessado há muito tempo, justamente porque não houve tanta inovação, porque as pessoas têm perfis muito diferentes, e hoje a gente vê grandes players entrando no mercado e justamente os donos dessas empresas não são contadores. Então assim, rola toda uma rebelião contra isso, mas assim, é natural que isso aconteça, que são pessoas com visões diferentes, né? Então é importante essa colaboração. Exatamente. Negócios na área da saúde que só tem médicos, ou só tem fisioterapeutas, ou só tem, enfim, educadores físicos, ou negócios, escritórios de advocacia que só tem advogados, você tem exatamente isso. O mesmo perfil, o mesmo background, as mesmas histórias. Eu entendo que isso é a diversidade, é tu misturar áreas, né, profissionais, pessoas com perspectivas diferentes, olhares diferentes. E o desafio de se fazer isso é como é que você consegue diversificar pessoas que têm histórias diferentes, fazerem falar a mesma língua. Daí é o desafio. E aí é que entram algumas ferramentas, a gente vai passar uma dessas ferramentas hoje, para facilitar a moderação, a comunicação desse grupo diverso. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando procure o sócio, a sócia certa. É a pessoa que, evidentemente, você tem que ter um afeto societário, né? Você tem que ter uma pessoa que tem condições de contribuir com o seu negócio, uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que você tem afinidades, mas é uma pessoa que precisa suprir deficiências que você tem. E isso gera todo tipo de desafio associado a isso, porque, por exemplo, eu falo por mim, né? Pô, eu tenho um conjunto de competências. A Cláudia e a Rê têm outros. Se eu quiser, nessa sociedade, julgá-las pelas minhas lentes, pela forma como eu resolvo as coisas, pode ser que eu julgue-as mal. Sim. Pode ser que eu diga, olha, não, elas não são competentes. Elas não são competentes no que eu faço. Mas elas são competentes no que elas fazem. E no que elas fazem, eu sou terrível. Isso. Eu sou terrível. Então, se a Cláudia quiser, por exemplo, me julgar pelo que ela performa comercialmente, eu vou sempre performar abaixo dela. Se eu quiser julgá-la pelo que eu faço, ela sempre vai performar abaixo de mim. E aí a gente tem esse desafio que é a gente construir uma sociedade com pessoas com perfis diferentes, com pessoas com competências diferentes, que precisam se permitir, se aceitar nessa diversidade. Se fala muito de trabalhar a gestão de pessoas agora nos pontos fortes, né? Não fazer mais aquela ideia do deixar em recuperação no que é ruim e ficar estudando só o que é ruim. Trabalhar os pontos fortes. Isso, inclusive, para colaboradores, né? Não só na parte societária, mas com a parte de funcionários, corpo de equipe, né? É a mesma linha de pensamento. É isso aí. Então, a colaboração. Isso aqui é super difícil, não é um negócio simples. Essas duas coisas, né? Empatia, entender com profundidade o cliente, né? O consumidor. E criar, né? Conectar com as pessoas certas que possam colaborar com o nosso negócio. Sócios, parceiros comerciais, fornecedores. Isso é difícil. Né? E aí a pergunta que vai surgir é, ok, como é que eu faço isso? Né? E aí tem o terceiro princípio do design, que é muito legal, que é o design, que é a ideia de experimentação, ou de prototipagem. Se você quiser saber se algo vai dar certo, testa antes, experimenta antes. Então, não parta do pressuposto de que determinada pessoa vai ser um excelente sócio ou uma excelente sócia. Então, quando eu morei em República, eu dizia, eu tive bons amigos na faculdade que quando a gente chamou para morar junto, não deu certo. E tinha pessoas que eu não tinha não tenho a menor afinidade com essa pessoa, mas precisa preencher a vaga da casa, do quarto que está vazio. Bota aí, porque a gente precisa pagar o aluguel. E no final das contas, se tornou um irmão
meu até hoje, né? Moramos juntos 5 anos, foi a pessoa com quem eu tive mais afinidade. E que, num primeiro momento, eu não imaginei que eu teria. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a gente só sabe que vai dar certo na hora que a gente experimenta. E aquelas coisas que a gente supôs passam a ser certezas, né? Pô, vai dar certo trabalhar junto com essa pessoa? De que maneira vocês podem se experimentar trabalhando juntos, sem criar, sem se comprometer com a decisão? No sentido de que maneira a gente pode testar? Será que a gente pode executar um projeto em conjunto? Então, um vínculo tão caro? Sem ter um vínculo caro, exatamente. Sem se comprometer no sentido de... A gente tem que estar comprometido com o resultado, mas no sentido de tomar compromisso no sentido de tomar uma decisão que é difícil voltar atrás. Né? Quer dizer, uma coisa é... Pô, né, vamos nos conhecer, vamos namorar, vamos morar juntos. Deu certo, beleza, vamos comprar um apartamento juntos. Outra coisa é... Pô, vamos namorar e na semana seguinte vamos comprar um apartamento juntos. Complicado. Né? Complicado, mas a gente faz isso nos nossos negócios. A gente Exato. frequentemente chama para sós pessoas que a gente não sabe se a gente vai trabalhar bem juntos. Que nem namorou, já tá comprando apartamento. Nem namorou, já está comprando apartamento. Então a gente precisa entender esse processo como um processo de validação dessas suposições. Né? De que maneira, e a pergunta que aqui a gente vai se fazer é, de que maneira a gente pode transformar as nossas suposições em certezas na maneira mais barata possível? De que maneira o meu cliente... como é que eu vou entender em profundidade o meu cliente? Eu suponho que ele quer comprar bolo. Então, antes de eu construir uma cozinha, quem sabe eu começo a oferecer bolo para esse cliente, antes mesmo de produzir o bolo. Né? Em alguns negócios, né, a gente fala assim, vou desenvolver um curso online na minha área de atuação, vamos supor, no escritório de advocacia. Eu vou fazer um curso online em Merger and Acquisitions, M&A. Beleza, será que as pessoas querem fazer um curso online nessa área? Cria uma landing page, cria um site, oferece o curso como se ele existisse, cria lá um botão, se inscrever. Tem valor, inclusive. Receber informações. Eu quero receber em média quantas pessoas clicam. É uma forma de eu validar rapidamente se existe interesse, se existe mercado, se existe potencial para isso. Né? Então, eu vou desenvolver um produto que não é online. Não tem problema, eu posso, de alguma forma, oferecer isso. Eu posso oferecer isso em propaganda, em AdWords, em post impulsionado e ver se as pessoas têm interesse, se elas clicam, se elas, de alguma forma, se engajam com essa ideia. Né? Então, se houver engajamento, eu começo a ter o que eu validar, né? Ter certeza sobre algo que eu supus inicialmente. Então, essa é a ideia. Experimentação. Essa foto aqui foi um projeto em que a gente tinha que construir um mural, né? Fazer algumas obras num hospital, e a gente tinha que decidir como é que seriam essas obras, né? Como é que seria a recepção, consultórios, como é que os pacientes iam chegar, como é que eles iam sair, como é que iam ser esses fluxos. E o que a gente fez foi um trabalho de colaboração com a administração do hospital, o escritório de arquitetura e nós, em que a gente, né, numa planta, a gente usou barbantes para desenhar os fluxos dos diferentes públicos no hospital. Então, o que a gente está fazendo? A gente está testando se aquela planta vai funcionar, se a gente vai ter fluxo cruzado, se a gente vai ter problemas. E a gente fez isso envolvendo arquiteto, diretoria do hospital, médicos, enfermeiros, de maneira que, quando eles olham para isso aqui, várias decisões da planta, da reforma, da obra, foram revistas. Pô, isso que a gente imaginou não vai funcionar. Fazendo uma coisa simples, colocando barbante num papel. Agora, se você faz a obra e depois vai ver se funcionou ou não, vai sair mais caro. Bem mais. Né? Bem mais, Pra né? tirar uma parede do lugar é mais difícil que tirar um barbante. Exatamente, né? Então, assim, o processo de desenho, né? E aí a gente fala assim, mas isso aí, o projeto demorou mais por causa disso, porque eles tiveram que refazer o projeto algumas vezes. Sem dúvida nenhuma. Mas foi assertivo. Mas a hora que você vai fazer a obra, você muda, a obra vai resolver o problema. O pensamento do design, ele tem uma estrutura. Então, a gente vai estruturar esse pensamento olhando para o problema
e depois para a solução. Quando a gente está na fase do problema, o que nós queremos? Nós queremos primeiro aprofundar a nossa compreensão sobre esse problema. A gente fala que a gente vai descobrir e definir o problema. A gente vai abrir hipóteses, ideias, alternativas que explicam esse problema. E dessas ideias, dessas hipóteses, dessas alternativas, a gente vai escolher aquelas que de fato explicam o nosso problema. Né? Tá faltando água em casa. Por que está faltando água em casa? Existem várias explicações. Porque não chove, porque a caixa d'água é pequena, porque tem um problema de abastecimento na cidade, ou porque, enfim, inúmeras explicações. Qual delas eu vou escolher para definir o meu problema? Dependendo da pergunta que eu faço, essa pergunta vai me direcionar para um conjunto de respostas diferentes. Se eu falar que o problema é que não chove, talvez isso vá me encaminhar para uma solução do tipo fazer dança da chuva. Se eu falar, bom, o problema é que a minha caixa d'água é pequena, eu tenho um outro conjunto de respostas. Se eu falar que o problema é o abastecimento da Casan, eu tenho outro conjunto de respostas. Então, a forma como eu defino o meu problema vai me orientar para um sentido de solução. Frequentemente a gente ignora isso. Frequentemente a gente não pensa sobre o nosso problema, a gente parte direto para buscar a solução mais óbvia para um problema que a gente acha que a gente tem. Né? Fui ligar o carro não ligou. Primeira coisa que a gente pensa é bateria. Primeira coisa que a gente faz. Liga para alguém, pede ajuda e vai fazer uma chupeta no carro. Às vezes não é problema de bateria. A gente está tão acostumado a tomar uma decisão baseada em pressupostos. Baseada em suposições, que tudo bem, se for para o carro, para a bateria do carro, é uma decisão que tem baixo nível de comprometimento. A gente não vai perder nada se a gente tentar fazer uma chupeta no carro. Mas se a gente construir um negócio, se a gente investir, se a gente fizer obra, se a gente comprar um prédio, se a gente... Tem coisas que a gente vai se comprometer com essa decisão. Se a gente comprar um apartamento, a gente vai se comprometer com a decisão. Então, quando a gente se compromete com uma solução, com uma ideia, com uma decisão, sem pensar nesse problema, né, quando a gente decide de forma rápida, a gente tem mais chance de errar, a gente aumenta o risco do nosso negócio. O design vai falar, então pensa primeiro no problema. Vai investigar, vai conversar com as pessoas, vai olhar números, vai ver o que existe de informação, vai conversar com o concorrente, vai conversar com o fornecedor, converse com as pessoas, organize as suas ideias a respeito do teu contexto de negócio. Não seja afobado, né? Não seja afobado. Pesquisa antes. Pesquisa antes. Ok, defini o problema, defini em que sentido que eu vou, aí eu vou pensar na solução. E da mesma forma que eu ampliei as minhas ideias, as minhas hipóteses, e depois eu defini, escolhi dessas ideias, dessas hipóteses, quais explicam o problema, eu vou fazer a mesma coisa para a solução. Eu vou abrir diferentes alternativas de resposta e vou, depois das muitas alternativas que eu abrir, eu vou escolher aquelas que melhor se adequam. Então, a gente chama de duplo diamante justamente por isso, porque a gente passa por dois momentos de divergência e de convergência. Divergência e convergência, em que a gente diverge alternativas e converge numa decisão. Diverge alternativas e converge em decisão. Se a gente faz isso sistematicamente, nós vamos consolidar o que a gente sabe sobre os nossos negócios. A gente vai consolidar o que a gente sabe sobre o nosso cliente, sobre a solução que a gente está propondo para o nosso cliente, sobre como é que o negócio tem que se estruturar para ser sustentável, sobre quem devem ser os nossos sócios, quem devem ser os nossos parceiros, quem devem ser os colaboradores, como é que a gente vai ganhar dinheiro. E aí sim a gente vai começar a validar essas decisões de forma estruturada. Isso não é feito de uma hora para outra. Né? Nem é mágico, né? Não tem uma fórmula mágica, uma receita pronta. Não é, exatamente, não é mágico. Então, antes, né, existe uma concepção de planejamento associada a... Primeiro você planeja e depois você executa o que você planejou. Né? Planeje muito. Faça um plano de negócios detalhado e depois você executa. Ok, você até pode fazer um plano de negócios, você pode até levantar informações de mercado, até pode fazer planejamento de projeção, isso é bom, são ferramentas úteis. Mas não se apegue a esse planejamento. Se você mudar esse planejamento no meio do caminho, porque você descobriu que uma suposição que você tinha no início mudou, tudo certo. Né? Muda a planilha. Muda a planilha de projeção. Muda o produto. Né? A gente vai dizer, pivota o negócio. Né? Então eu imaginei que esse produto seria uma solução para um público X. Descobri que esse produto não é uma solução para o público X. Mas ele funciona muito bem para o público Y. Tudo certo. Vamos repensar a estratégia de negócio. Desde que eu não tenha
me comprometido com essa decisão no Grupo X. Quer dizer, desde que eu não tenha tomado decisões que vão me custar caro demais voltar atrás. Quando é que eu vou tomar uma decisão que vai custar caro voltar atrás? Quando eu tiver certeza. Quando eu estiver na zona de certeza. Legal? Então, vamos fazendo perguntas aí. Se surgir perguntas, vai me passando nisso. Depois aqui nos slides eu levantei uma série de ferramentas que a gente pode usar em cada uma dessas fases. Então, nessa fase de entender o problema, a gente pode fazer entrevistas, observações, buscar comportamentos extremos, né? Buscar usuários extremos dos nossos produtos e serviços. A gente pode olhar o problema sob novas perspectivas, tentar esse olhar sob novas perspectivas. A gente tem ferramentas como personas, jornada do usuário, perfil do cliente, enfim. Tem um conjunto de ferramentas que podem ser usadas. Na fase imaginar, brainstorming, ideação swap, e se, como poderíamos, conceitos, prototipagem rápida. Vou desenvolver um aplicativo. Quem é o usuário extremo desse aplicativo? Sei lá, por exemplo, minha mãe, possivelmente, é uma usuária extrema de aplicativo para bancos. Isso porque minha mãe foi da área de tecnologia, né? Já está aposentada hoje. Talvez, então, como é que é ela usando esse aplicativo? Será que ela vai entender os botões? Será que ela vai entender a interface? Eu posso oferecer para ela algumas imagens, né? Eventualmente a gente pode prototipar um software. Eu não entendo nada de programação. Como é que eu posso prototipar um software? Faz isso no PowerPoint. Faz os mockups, né? Faz as telas no PowerPoint. E os botões são links para outros slides, né? Então parece que você está navegando no aplicativo, mas na verdade aquilo é só um protótipo, é só uma forma de você visualizar a ideia. Quando você consegue construir esses protótipos, você consegue comunicar essa ideia. Se você conseguir comunicar essa ideia, você consegue validar se ela é útil para alguém. Inclusive a receita do bolo, para ver se está boa. Desde Exatamente. coisas simples até coisas complexas. Exatamente. Eu vou fazer um conceito de negócio totalmente diferente, né? Tem uma rede, eu acho super interessante, chama o melhor bolo de chocolate do mundo. Não sei se alguém já viu, né? Tem em alguns aeroportos, alguns shoppings. Aqui em Floripa não tem nenhum. Sem querer discutir se é o melhor bolo de chocolate do mundo ou não, mas enfim, é um negócio, é um café que só vende bolo. Pô, eu quero comer um pão de queijo. Não tem, só tem bolo. Pô, eu queria comer uma torta de morango. Não tem, só tem bolo de chocolate. É isso aí. É isso. Pô, será que isso vai funcionar? Isso é uma coisa muito louca, um conceito novo, né? Inovador. Será que vai funcionar? A minha suposição é que funciona de alguma forma, porque é uma rede que está se expandindo, mas... É arriscado. Mas vamos testar, vamos validar. O que tem essa receita que funciona tão bem? Será que é a receita? Será que, enfim, o investimento? De que maneira isso funciona? A gente tem um conjunto de suposições que foram sendo validadas e que desenharam o negócio da forma como ele é hoje. Né? Então é isso. Né? Por exemplo, se eu tenho uma ideia de negócio, um conceito de negócio, monta uma apresentação comercial desse negócio, escolha pessoas que representam o teu potencial público, o teu cliente potencial, faça a apresentação para essas pessoas como se você estivesse vendendo. E pergunte se ela quer comprar. Né? É uma forma de você validar aquela ideia, sem eu ter um negócio construído, sem eu ter uma empresa funcionando, sem eu ter equipe contratada, mas eu estou testando. Tu acha que aqueles modelos de pitch funcionam? Pitch funciona. O pitch é uma forma de você prototipar, né? Eu vou fazer o pitch. Quem quer comprar meu negócio? Quem quer comprar minha empresa? Na fase de projetar, né? Blueprint de serviço, mapa de valor, canvas do modelo de negócios, enfim, você tem um conjunto de ferramentas que podem ser usadas, né? Aqui nessa fase de projetar, você pode entrar também forte com planejamentos, né? Planilha de projeção, você pode entrar forte com gestão de projetos, você pode entrar forte com um plano de negócios, né? São coisas que podem ser usadas aqui nessa fase. E aí a gente vai para a nossa ferramenta, né? Até aqui, dúvidas? Eu queria perguntar. Porque foi perguntas que me passaram anteriormente. Tá. Como que a gente pode implantar essa cultura de inovação numa empresa, principalmente os modelos tradicionais, né? Tipo, a gente aqui que é um escritório de contabilidade, tudo bem que tem eu, que sou da moda, né? Então eu já dei uma causada aqui. Mas assim, eu digo... que para mim, digamos que é uma coisa natural esse
essa questão de procurar sempre um desassossego, né? Porque né, é a forma do design thinking de pensar. Mas assim, por exemplo, é que as pessoas acham que a inovação tem que ser uma coisa muito inventar a roda. Né? E na verdade pode ser assim, otimizar um processo, né? Então, como implantar essa cultura de inovação dentro de uma empresa tradicional ou não, né? Com qualquer tipo de empresa, qualquer setor, né? Não só um setor focado em projeto e inovação. Legal. Quando a gente fala de cultura organizacional, existem alguns elementos que vão impactar significativamente nessa cultura. Então, se eu quiser de alguma forma gerenciar a cultura, se eu quiser mudar a cultura, eu vou ter que mudar esses elementos, né? Então, uma cultura ela vai ser fortemente influenciada pelas lideranças, pelas pessoas que têm uma função formal ou não, né, de liderança, e pelos processos da organização. Então, se eu quiser mudar a cultura de uma organização, eu tenho que pensar quem são essas lideranças, como é que a gente pode mudar essas lideranças de alguma forma. Então, desenvolvimento, treinamento, vai fazer curso em áreas de design thinking, em design de serviço, em gestão ágil. É um caminho, é uma maneira, né? Eu posso também buscar parceiros que vão trazer vão desempenhar um papel de liderança no meu negócio, né? Uma consultoria externa, um sócio, vou fazer um M&A, vou mergir minha empresa com uma outra empresa que tem uma cultura diferente, uma cultura que eu desejo ter. São outras alternativas. Quer dizer, eu vou trazer líderes que tenham o perfil na cultura que eu gostaria de desenvolver, né? E ainda eu posso trabalhar processos. E, aliás, a gente sugere que essas coisas sejam feitas juntas, né? Não adianta você só treinar. Se você fizer só um treinamento, isso não vai impactar na cultura. Se eu só mudar as lideranças, isso também não vai impactar na cultura. Eu tenho que trabalhar essas coisas juntas. Treinamento, liderança e processos, né? Então, processos. Quais são os processos da minha organização? Como é que eles estão estruturados? Quais são as ferramentas que a gente usa nesses processos? Então, o Design Thinking ele vai propor um conjunto de ferramentas que vão provocar reflexões que podem impactar nessa cultura, né? A gente vai trabalhar uma delas, a gente vai falar da matriz CSD na sequência, é uma ferramenta que pode ser implementada hoje. Hoje eu vou organizar uma matriz CSD do meu negócio e vou começar a pensar de uma forma mais estruturada usando esses princípios. Inclusive para validar o negócio e ver o que precisa mexer alguma coisa. Exatamente. Então, assim, hoje, se você quiser rever o seu negócio e repensar, né, ver o que precisa ser ajustado, é um momento de começar. Exatamente. Mesmo quando a gente tem um negócio já estruturado, né? Eu estou no mercado há 10 anos. Ok, mesmo empresas consolidadas, as empresas estão sempre desenvolvendo novos produtos A gente tem que se reinventar. Novos produtos e serviços. Então, a todo momento nós estamos lançando alguma coisa. Empreendendo, né? A todo momento nós estamos começando algo. Então, essa estratégia ela pode ser usada em qualquer contexto, mesmo em empresas já consolidadas. Né? Espero ter respondido aí a pergunta. Foi ótimo. Vamos começar. Como que eu começo? Então, vamos lá. A matriz CSD é uma matriz super complexa. Ela tem 3 colunas. Certezas, suposições e dúvidas. O CSD, C de certeza, é suposição e D de dúvida. Então aqui a gente vai conversar, vai chamar a primeira coisa. A gente tem que chamar as pessoas certas. Quem são as pessoas que conhecem do meu negócio? Quem são as pessoas, potenciais fornecedores, potenciais parceiros, potenciais clientes? E eu vou fazer uma conversa, meus sócios, vou fazer uma conversa a respeito de coisas que a gente sabe, que a gente tem certeza, coisas que a gente supõe e dúvidas, né? Por exemplo, uma dúvida, qual é o tamanho do meu mercado? Uma suposição, as pessoas vão querer comprar o meu bolo. Uma certeza, as pessoas consomem bolo. Justo. Qual bolo? Não sei, pode ser uma dúvida. À medida que a discussão vai acontecendo, a gente vai colocando post-its, né, ou vai fazendo bullets a respeito dessas coisas que a gente sabe, de certezas, suposições e dúvidas. O segredo o que eu tenho de certeza são coisas que eu posso evidenciar com fatos e dados. Eu tenho que ter número. As pessoas comem bolo. Isso não me basta. Quantos bolos por pessoa por mês? Ou o que me diz que isso é uma certeza? Quais são os fatos e dados? Não pode ser uma certeza só porque eu tenho certeza. Tem que fazer pesquisa mesmo.
Certeza, fundamentação, exatamente, fundamentação. Certeza, o Brasil é um país burocrático, né? Vamos supor, um negócio de contabilidade. Isso é uma certeza? Qual é o número? Quantas horas o brasileiro dedica por mês, por ano, para gerenciar, responder demandas do governo? 1.900. 1.900 horas. A gente é o primeiro lugar no mundo. Primeiro, ótimo, nós temos, eu fiz uma pergunta justamente para mostrar, temos fatos e dados que nos dizem isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Se isso é uma certeza, quais são as dores dos nossos clientes que estão associadas a essa certeza? Bom, nossos clientes perdem tempo fazendo isso. Isso pode ser uma dor. Será que ele sente essa dor? É uma suposição. Eu só vou ter certeza a partir do momento em que eu for lá conversar com ele, ou que eu, de alguma forma, tiver fatos e dados. Não precisam ser meus fatos e dados, podem ser fatos e dados do mercado. Fatos e dados que vêm de estudos, que vêm de... As pessoas querem resolver essa dor, elas têm essa dor, então isso é uma certeza. Como elas querem resolver essa dor? Quais são os produtos e serviços que respondem a essa dor? Ou um conjunto de outras suposições. Então, o que a gente está querendo provocar com essa matriz é o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Onde é que está escuro? E à medida em que eu sei onde está escuro, eu consigo estruturar uma forma de validar essa suposição numa certeza. Transformar essa suposição numa certeza. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, faço uma prototipagem de um serviço, na hora que eu faço um pitch, na hora que eu apresento esse produto para alguém e alguém quer comprar, na hora que eu monto uma landing page, um site, e a pessoa clica no compre aqui, aí eu consigo transformar essa suposição numa certeza. Né? Então, por exemplo, no meu caso, como é que eu soube que as empresas estavam interessadas em design thinking, design de serviço? Especialmente design de serviço, que é algo mais novo, mais recente, que é menos falado do que design thinking. No momento que eu vendi o primeiro projeto. Foi só ali que eu tive certeza de que design de serviço é vendável. Antes disso era uma suposição, antes disso eu partia do pressuposto de que o cliente tem algumas dores, design de serviço pode responder essas dores. No momento que o cliente está disposto a pagar por isso, eu digo, isso pode funcionar. Até então, eu não tenho uma empresa. Até então, se eu investi em equipe, se eu contratei pessoal, se eu comprei um prédio, comprei um apartamento. Comprou tudo baseado em suposição. Exatamente. Então essa matriz, né, então a gente tem no nosso escritório, isso é um cartaz, isso pode ser impresso em A0, me mandem e-mail pedindo, a gente encaminha isso em A0 para ser impresso em A0. Eu vou deixar o contato do Vini depois nos stories, daí vocês podem mandar direct ali também. Ou manda direct também, isso. E aí a gente imprimiu um A0 disso, isso a gente então trabalha com post-its, e a gente está o tempo todo olhando para essas suposições e essas certezas, essas dúvidas e mudando esse canvas. A gente não pode, isso não é uma coisa para ser feita uma vez e esquecer. É uma coisa para estar na parede. Nós temos que olhar todos os dias, nós temos que estruturar a forma como a gente vai transformar essas suposições em certezas, nós temos que testar, nós temos que aprender. Então essa é uma ferramenta que de alguma forma registra o que a gente aprendeu sobre o nosso negócio. E aí que vão surgir as melhorias, novos serviços, novos produtos. Exatamente. E aumentar a assertividade. Né? Exatamente. Alguém vai me perguntar, ok, certezas, suposições e dúvidas a respeito do quê? Ótimo, pensem no teu cliente. Quais são certezas, suposições e dúvidas que você tem sobre o seu cliente, sobre as dores dele, sobre o que ele quer comprar. Pense nas certezas, suposições e dúvidas sobre o seu produto, de que maneira o seu produto resolve essa dor do seu cliente. Pense em certezas, suposições e dúvidas sobre as suas competências, sobre os seus sócios, sobre o know-how que você precisa ter para o negócio funcionar, sobre a forma como você vai vender, como ele vai comprar, sobre como você vai entregar, distribuição, canais, como você vai vender, como é que você vai divulgar. Você pode construir certezas, suposições e dúvidas sobre quem são os seus fornecedores, quem são os seus parceiros estratégicos, sobre quais são os seus processos chaves, quais são os sistemas, softwares, equipamentos, máquinas que você vai precisar, sobre qual vai ser a sua estrutura de custo. Todas as questões associadas ao negócio devem estar aqui. Todas, fazer cana de tudo. Vai custar R$20 esse bolo. É uma suposição. Só vai saber depois que fizer. Na hora que... Exatamente. Na hora que eu tiver... vou ver máquina, vou fazer orçamento de equipamentos, vou ver mão de obra, botei na minha planilha. Vai custar 20. Dá para vender por 20 porque eu vou ter lucro de 15%. Tá bom. Então, a gente vai trabalhar com suposição até o momento que a gente consegue, de alguma forma, validar essa certeza. Show de bola. Ferramenta simples,
dá para começar a usar agora, hoje. Ela vai, se você fizer isso, chamando pessoas, chamando sócios, chamando parceiros, chamando clientes, você vai ver o potencial que tem esse tipo de coisa. Esse tipo de ferramenta, ela serve justamente para ajudar a orientar a discussão, a conversa, entre pessoas que têm perfis diferentes, backgrounds diferentes. E assim como essa, existem inúmeras outras ferramentas, né? Essa é uma ferramenta bastante simples, é ótima para ser passada numa live de 1 hora, né? Mas existem ferramentas mais complexas que a gente pode trabalhar, né? E aí dá para ter um gostinho, uma ideia do que é isso. Mas também não é porque é mais complexo que vai ser melhor. Não, né? necessariamente. O simples Aliás, pode resolver muita coisa. O simples frequentemente é o melhor, né? Ainda mais porque essa é super visual. Já tô pensando em botar ela ali na parede. Sempre. As ferramentas do Design Thinking, elas são sempre visuais. A gente precisa sempre usar essa capacidade. Designers são maravilhosos. Não sei por que não valorizam tanto. Se não tiver, mas tem mais perguntas? Se não tiver, eu tenho sugestões de livros. Vamos falar sugestões de livros, porque vai acabar o tempo. Eu trouxe aqui 3 sugestões de livros. O primeiro é o mais clássico, Business Model Generation. Ele vai falar sobre o canvas do modelo de negócios. Tem várias ideias, ele é bem visual. Enfim, é um livro super clássico, todo mundo conhece. Eu acho difícil alguém que não conheça esse livro. Recomendo, se você não leu, recomendo fortemente ler esse livro. Se você está preocupado, né, ele é fácil, ele está cheio de insights, cheio de ideias exemplos. Se você está preocupado em, eu tenho um produto, eu não sei se alguém quer esse produto. Tenho um serviço, eu não sei se ele é útil para alguém. Vale o Proposition Design. É o mesmo autor, a mesma abordagem, ele vai focar justamente na construção, no entendimento do cliente, do usuário, e na construção de uma proposição de valor para esse cliente, esse usuário. Aqui tem várias ideias associadas a essa prototipagem rápida, teste, validação de hipóteses. Então, todo esse nosso papo ele é super bem construído nesse livro aqui. E ainda tem o Sprint, que é um método que o Google usa para testar, né, analisar problemas e buscar soluções. Ele sugere um passo a passo, um roteiro, um processo com ferramentas, com técnicas para se fazer isso em 1 semana. Então, eles falam que esses sprints eles acontecem em 1 semana. Eu pego um problema, em 1 semana eu vou pensar no problema, buscar uma solução, implementar a solução, testar e validar o que eu sei, as hipóteses a respeito dessa solução, suposições a respeito dessa solução. Resolver a matriz em 1 semana. Resolver em 1 semana. É um sprint. Então, essa é uma abordagem também que o design vai provocar. Faça isso constantemente, faça isso rapidamente. Não tem... Como é que eu começo a empreender? Agora, hoje. Começa agora a conversar com o teu cliente. Você vai começar a empreender. Show. Acho que vai acabar o tempo, vamos encerrar aqui. Mas, Vini, muito obrigada por ter vindo, compartilhado. Que aula, que aula. Tem meus contatos ali, não sei se aparece. Bota também eu vou postar no... depois, vou postar ali certinho. Mas brigadão por ter vindo, obrigado por ter compartilhado aí só 1 hora de conhecimento puro, foi intenso. Mas eu tenho certeza que o pessoal gostou, teve bastante gente elogiando, mandando WhatsApp aqui também. Brigadão mesmo. Legal, Cris. Obrigado, estou aí à disposição. Pelo amor de Deus, salve esse negócio.